sábado, né? Primeiramente. É um prazer nós estarmos aqui de novo juntos. Agora mais cedo, graças a Deus, 8 horas, 8h15, 8h20. Queria saber se alguém tem algum pedido de oração especial para a gente orar antes de começarmos o nosso culto. Eu tenho um agradecimento para começar já. Agradeço a Deus pela vida, pela saúde. Agradeço porque ontem eu completei mais um ano de vida e por Deus ter me sustentado até aqui. Esse é meu agradecimento. Quem tiver é só ligar o áudio, tá bom? Vou agradecer também. Alô? Ontem eu fiz 1 ano de empresa, passou essa pandemia toda, pessoal que é novo, né? Geralmente é mais fácil de ser mandado embora, mas graças a Deus deu tudo certo e ele me ajudou até aqui. Então, quero agradecer a Deus por esse 1 ano e por estar tudo bem com a minha família e com os meus amados, mesmo com toda essa pandemia aí. Sai tudo bem. Amém. Mais alguém? Alô? Pode Feliz falar. sábado. Feliz sábado. Eu peço oração pelo cunhado da minha chefe, que ele está internado e foi diagnosticado um tumor no cérebro. Aí eu falei que está pedindo oração para ele. O nome dele é Rubens. Vou orar pelo Rubens. Mais alguém tem um pedido, agradecimento? Bom, ninguém tendo. Eu vou pedir para o Bruno Souza, fazer oração para a gente, por favor. Ok, oremos então. Querido amado Deus, agradecemos a Ti mais uma oportunidade de estudar a Sua palavra. Agradecemos por ser fiel à promessa e já nos enviar o Seu Santo Espírito, pois estamos aqui com essa vontade de estudar. Pedimos que oriente ao orador, ao Gilberto, que vai passar o estudo para a gente, que venha todas as informações de Ti e ensine conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Pode começar, Gilberto. Esse tema que nós vamos estudar hoje, nós vamos estudar e aprender junto. Esse tema exige muita atenção. Muita atenção. Por quê? Porque ele vai tratar de um panorama dos principais poderes dentro do grande conflito e até chegar no remanescente, até chegar nos últimos dias no povo de Deus. Então, um tema fantástico, mas precisa de atenção, precisa de concentração, porque senão não fica complicado. Então, eu vou compartilhar a tela. Então, vamos lá. Daniel, capítulo 11. Na minha opinião, dos 12 é o mais difícil. Mas é um dos mais completos também do livro. Aqui, ó, já iniciando Daniel capítulo 11, 3 poderes aqui, nós conhecemos, né? Esses 3 poderes estão inseridos no capítulo 2, também no capítulo 7, juntamente com mais 2 poderes, no caso, que não estão aqui. Então, se a gente colocar aqueles poderes, Babilônia, Medo-Pérsia, tá aqui, ó, a Pérsia, Grécia e Roma. E depois, Roma, aqui no caso Roma Imperial, depois Roma Papal, um outro poder. Vai ser tratado aqui também. Então, ó, o livro de Daniel, como tá aí, ó, o tema de todo o livro de Daniel é o conflito entre Satanás e o povo de Deus em todas as eras. Certo? Esse é o tema, o conceito geral do livro. O tema geral do livro é o conflito entre Satanás e o povo de Deus em todas as eras. Então, o livro de Daniel, ele trata dessa questão. Tanto é que nos 6 primeiros capítulos são capítulos de histórias, de experiências. Os outros 6 são de profecia. Os 6 primeiros capítulos de Daniel, principalmente ali o capítulo 3 da experiência... Ô, Giba. Oi? Deixa eu só te interromper um pouquinho, me permita, só para ajudar. Os 6 primeiros capítulos são históricos, com exceção do capítulo 2.
E os 6 últimos capítulos são proféticos, com exceção do capítulo 10. Assim, não, sim, mas no sentido de história que eu disse, de experiências das pessoas. E no capítulo 2 eles tiveram uma experiência na questão do sonho, depois na revelação. Então, por que eu falei históricos? Históricos no sentido de experiência, de fortalecimento de caráter, de provação, que os prepara para a profecia. Mas está certo, o 2 ele é uma profecia até de longo alcance, até a volta de Cristo. Mas eu só frisei essa questão da história, da experiência deles, que é de fortalecimento de caráter. Já os outros 6 são totalmente proféticos, apesar que Daniel ele tem experiência também em todos eles. Daniel capítulo 11, aqui ó, Daniel capítulo 11, foi revelado de forma verbal pelo anjo Gabriel. Então o anjo Gabriel, de forma verbal, o quê? Falado, ele falou, ele conversou com Daniel. No capítulo 10, verso 14, o texto está aí, mas se vocês quiserem pegar a Bíblia, o texto diz assim, ó: agora vim, então Gabriel disse para Daniel, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ô, Então, Gilberto, Oi. Gilberto, desculpa te interromper, fazendo uma pergunta. O anjo Gabriel foi o mesmo que foi o mesmo que apareceu ali para João, fazendo entender o livro? Você fala onde? Lá no Apocalipse? Isso. Tô passando um tema bom. Eu vou dar uma olhada, mas acredito que foi sim. Porque ali não fala o anjo Gabriel, fala o anjo, mas como Gabriel revelou a Daniel, é bem provável que tenha sido ele, sim. Ô, Mas Gilberto, eu vou ver deixa se eu tentar ajudar aí. Pode falar. É o mesmo Gabriel. Gabriel, depois da queda de Lúcifer... Pessoal, desliga o som. Depois da queda de Lúcifer, o espírito de profecia e a Bíblia apresentam Gabriel como seu substituto. E todas as missões mais importantes do céu, elas são conduzidas por Gabriel. Ele fala aqui com Daniel, ele vai trazer a mensagem para os pais de João Batista, né, a respeito do nascimento de João Batista. Depois ele vai trazer a mensagem para Maria, a respeito do nascimento de Jesus, né? E é ele que vai trazer também as mensagens do Novo Testamento, do Apocalipse. Do Apocalipse. Gabriel, ele assume essa função depois da queda de Lúcifer. Isso, porque lá no céu, é isso mesmo que o André falou. Lá no céu tem 4 anjos que trabalham diretamente no trono de Deus, que é chamado os querubins. Os querubins cobridores. Lúcifer era um querubim cobridor. Quando ele saiu, Gabriel passou a ser o querubim cobridor no lugar dele. Então, são anjos que trabalham diretamente no trono de Deus com missões especiais. E depois tem os anjos da guarda, tem os anjos de 4 asas, tem os anjos de 6 asas. Lá no céu tem uma hierarquia nessa questão dos anjos. E Lúcifer era um dos líderes e Gabriel assumiu o lugar dele. Então, as missões especiais foram dadas a eles, como o André falou, exatamente. Então, olha só, vamos prestar muita atenção, porque senão isso aqui é a gente vai começar aqui em Daniel e a gente vai até a igreja remanescente de hoje, do que está acontecendo hoje na igreja. Então, o capítulo 11 foi revelado de forma verbal a Daniel através do anjo Gabriel. Olha o detalhe do verso 14 do capítulo 10, lá no capítulo 10 ainda, do verso 14. Ele disse o que para Daniel? Que ele veio para fazer Daniel entender o que ia acontecer com o povo de Daniel nos últimos dias, porque a visão não era para aquela época, era para o povo de Daniel dos últimos dias. Então, a visão é para o povo do fim, escatológico mesmo, o que Gabriel explicou para Daniel. Depois, olha isso, o capítulo 11 de Daniel pode ser dividido em 2 partes, como está aqui, ó. Principais. Primeiro, do verso 1 até o verso 30, mostra o levante e a queda das nações e o povo de Deus no meio. Então, o povo de Deus está sempre no meio. Do verso 31 até o verso 45, quando termina o capítulo, ele mostra a atuação do rei do norte contra o povo de Deus.
a destruição final do rei do norte e o triunfo do povo de Deus. Então, eu percebi que hoje, em um grupo que a gente tem na igreja, eu também já ouvi outras pessoas falarem, e assim, que tem medo, não é assim, bem dizer um medo, mas assim, não sei se é uma preocupação, como Receio. a gente pode dizer, um receio do final, das coisas que vão acontecer. Porque se a gente pegar a risca mesmo, ali principalmente no grande conflito, ali na parte do meio para frente, do fim ali, o capítulo Tempo de Angústia, os ardides de Satanás, aquele capítulo, Invisíveis Defensores dos Homens, tem alguns capítulos ali, Nossa Única Salvaguarda, depois tem o Livramento dos Justos. Aqueles capítulos, eles falam coisas que vão acontecer na prática que, se a gente for ver hoje, são coisas surreal. Fala de pai entregando filho, de filho entregando pai, e ainda fala assim, tem até um texto que o pastor Rodrigo Silva usou na semana de oração, que eu não consegui ver todas, mas eu vou ver. Mas eu vi um pedaço, ele usou um texto de Ellen White que diz assim, que quando o Espírito de Deus, deixa eu ver se eu lembro exatamente, quando o Espírito de Deus se retira do homem, o homem pode fazer coisas cruéis. E vai ter um período de tempo que Satanás vai ter liberdade para atuar na terra. Gilberto. Então ele vai, mas claro, o povo de Deus vai estar selado já, mas ele vai fazer coisas cruéis. Mas mesmo o povo de Deus estando selado ali no decreto dominical, tem um texto no grande conflito que diz assim, que eles terão que ter uma fé que tem que suportar o cansaço, a fome e a demora. Fé que não desfaleça ainda que severamente provada. Então, não vai ser assim, uma coisa tão simples, tão fácil. Porém, o livro de Daniel, o capítulo 11, ele mostra o povo de Deus nesse meio desse conflito e vai chegar até o final. E vai chegar até o final. Porém, não são todos que vão chegar, infelizmente. Mas tem algumas... a gente vai estudar para ver em que lado a gente está para a gente se posicionar. Por quê? Porque estar na igreja adventista, simplesmente você ser um membro da igreja adventista não vai garantir a sua salvação. Você vai ter que se posicionar. Em que lado você vai estar dentro do grande conflito. Então, aqui está o capítulo de Daniel, ele é dessa forma aqui. Depois, vamos lá. Daniel capítulo 11, verso 1. Diz assim, eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. O primeiro ano de Dario foi 539 a.C., 539 AC. Depois, aqui, ó, tem só uma ilustraçãozinha para a gente ver. Ciro tomou Babilônia das mãos de Beltesazar, neto de Nabucodonosor, e deu para seu tio Dario, o Medo, governar, em 539. Essas coisas aqui a gente vai passar só para a gente acompanhar a história do conflito entre o povo de Deus e Satanás, do conflito das nações e o povo de Deus no meio. Então a gente vai vindo na sequência até chegar na igreja de hoje. Então aqui Ciro e aqui Dario, o Medo. Então, se você ver lá no capítulo 2, no capítulo 7, na história das nações, vão tratar desses impérios. Mas não é o nosso foco. No capítulo 11, verso 2, diz assim, e agora te declararei a verdade. Olha só, cada detalhe dos textos. Te declararei a verdade, eis que ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. E tendo se tornado forte por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Então aqui está para ler Esdras, mas não precisa, para a gente ganhar tempo. Então aqui está os reinos, os reis, até chegar aqui no período de 456 antes de Cristo. Isso aqui é só informação histórica. Então, está aqui o texto de Esther. Vamos ler rapidinho, só para a gente não passar ele. Esther 1, vamos ler só isso aqui, mas ele vai até o verso 9. Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia,
sobre 126 províncias. Ó, o texto diz que ele seria muito forte. Ó. No terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média. Nessa ocasião, ostentou as riquezas do seu glorioso reino. Oi? Eu posso só ler o texto para a irmã aqui, só para resolver a questão de Gabriel? Eu estou com o texto aberto. Você achou Isso. Qual livro? Desejado de Todas as Nações, página 98, capítulo O Ungido. Aliás, desculpa, a seção O Ungido, capítulo 10, A Voz do Deserto. Diz assim, ó. As palavras do anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, mostram que ocupa posição de elevada honra nas cortes celestiais. Quando viera com uma mensagem para Daniel, dissera, ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o Cristo, vosso príncipe. E de Gabriel, diz o Salvador em Apocalipse, pelo seu anjo as enviou e as notificou seu servo João. E a João o anjo declarou, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas. Então, aquele anjo que conversa com João no Apocalipse 1, versículo 1, e Apocalipse 22, versículo 9, de 1, verso 1 a 22, versículo 9, quer dizer, do começo ao fim do livro, é João, é Gabriel, segundo o desejado de todas as nações, tá bom? É o mesmo que deu a Daniel. Ele deu a Daniel e deu a João. Isso. O texto diz que ele fala com Daniel, que ele ocupa uma posição exaltada no céu e que ele é o mesmo que fala com João em Apocalipse. Exatamente. É só para não deixar nenhuma brecha, né? Só para... Não, sim, tá certo. Obrigado, André, pelo texto. Então, só para terminar esse texto aqui, nessa ocasião ostentou as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Então, aqui, ó, só nos versos 1 e 2 nós temos narrada toda a história de Medo e Pérsia. Daniel capítulo 11, verso 3 diz, depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Aqui nós estamos vendo a sequência dos reinos e as profecias se cumprindo. Primeiro, ele mostrou Medo-Pérsia, e agora ele vai dizer que depois vai se levantar um reino muito poderoso, que reinará com grande domínio, e vai fazer o que lhe aprouver. Quem veio depois de Grécia, vocês já sabem quem é. Mas a profecia vai mostrar. Alexandre e seu exército fizeram grandes conquistas. Seu império estendeu-se da Macedônia e Grécia, a Índia, Egito, Europa e África. Então, vocês perceberam a profecia se cumprindo? Ele disse que um rei ia levantar, ia ser grande, ia fazer o que ele quisesse. E ia ser forte. Olha o tanto de local que o reino de Alexandre o Grande alcançou. As conquistas dele. A gente não vai se demorar muito nisso, mas aqui mostra o Império de Alexandre o Grande é um rei poderoso com grande domínio, se cumprindo a profecia. Então, toda essa parte aqui, ó que a Pérsia, tudo isso aqui, Alexandre o Grande dominou. Toda essa questão, Macedônia, tudo isso aqui, onde está o círculo, em vermelho foi o reinado que Alexandre o Grande dominou. Então, a profecia se cumpriu, como tinha dito. Aqui nós temos aqui Arbelas, uma batalha em que Alexandre venceu. Depois, no verso 4, diz assim, olha como cumpriu a profecia. Daniel, capítulo 11, verso 4, diz, mas estando ele em pé, ele quem? Alexandre o Grande, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, porém não para os seus descendentes. Olha esse detalhe. Não para os seus descendentes, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, mas que não são deles, que não era, por exemplo, o filho dele,
parente dele. A profecia diz que o reino seria arrancado, mas não ficaria com ninguém da família de Alexandre o Grande, nem seus descendentes. E olha o que aconteceu. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado. Alexandre, no auge da sua força e juventude, morre aos 32 anos, em 13 de junho de 323. Aqui, 323 a.C. Olha o que aconteceu. Vejam que a profecia se cumpriu. A profecia diz que não ficaria para nenhum de seus descendentes. Como diz aqui, ó, porém não para os seus descendentes. Ninguém da família de Alexandre pôde assumir seus territórios. A profecia disse não para os seus descendentes. Está escrito lá em Daniel capítulo 11. Após a morte de Alexandre, em 15 anos, todos de sua família foram assassinados. Nenhum filho pôde assumir o trono greco-macedônico. Vocês vão ver que no final isso aqui é importantíssimo, porque a profecia ela vem dentro da história e vem se cumprindo. Ó, Felipe, o pai dele, foi assassinado. A mãe de Alexandre foi assassinada por soldados. O irmão de Alexandre, Felipe Aridaeus, foi assassinado por Olímpia. Statira, Barcino e Roxana, as 3 esposas de Alexandre, foram assassinadas. Seus filhos, aqui embaixo, ó. Gilberto, você viu o filho de Roxana, ele era bebezinho ainda na época, que ele estava para assumir, quando Alexandre morreu, ele tinha uns 2 anos mais ou menos, e perto de ele assumir, quando ele estava para atingir a maioridade, um dos generais também o matou. Filho de Roxana. Olha aqui, ó. Seus filhos, Alexandre, Ailgus e Hércules também foram assassinados. Ou seja, a profecia se cumpriu literalmente, quando disse que Alexandre seria forte, ia conquistar muito, porém o reino seria arrancado. No auge do seu poder, aos 32 anos, novo, ele morre. Ninguém da família dele assumiu, porque a profecia diz o quê? Não, nem seu descendente, nem para os seus. E a profecia se cumpriu literalmente. Aqui, ó, mostra o quê? O seu reino será quebrado, que está lá no capítulo 11, e repartido para os 4 ventos do céu. Isso aqui a gente só está passando, mas a gente já conhece, fazia até parte dos estudos bíblicos da igreja. Os 4 generais de Alexandre tentaram por 20 anos manter o império unido, mas após várias brigas, o reino foi dividido. A profecia diz para os 4 ventos. O reino foi dividido entre os 4, para os 4 ventos do céu, em 301 AC. Então, Seleuco, Lisímaco, Cassandra e Ptolomeu, os 4 generais. E o texto continua, e será repartido para os 4 ventos do céu, porém não para os seus descendentes, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros e não a eles. Então aqui está mostrando a divisão. Cassandro, oeste, Grécia e Macedônia. Depois, Lisímaco ficou no norte, Seleuco, leste e Ptolomeu, sul. Aqui tem um texto do livro do Urias Smith. Eu queria passar para vocês. Diz assim, ó. Urias Smith, vocês conhecem, a gente conhece, né? Um dos pioneiros. As divisões do reino de Alexandre com respeito à Palestina estavam situadas como segue. Cassandra obteve a Grécia e os países adjacentes, que ficavam a ocidente. Lisímaco obteve a Trácia, que então incluía a Ásia Menor e os países que ficam no Helesponto e no Bósforo, que ficava ao norte da Palestina. Seleuco obteve a Síria e Babilônia, que ficava principalmente ao leste. E Ptolomeu obteve o Egito e os países vizinhos, que ficavam ao sul. Quase todo o império de Alexandre finalmente se resolveu nestas 2 divisões, Seleucidas e Ptolomaica. Os versos de 5... Deixa eu arrumar aqui a tela.
Os versos de 5 a 13 vão mostrar os eventos das disputas entre o rei do sul, Ptolomeu, e o rei do norte, Seleuco. Daniel capítulo 11, verso 5, e será forte o rei do sul, mas um dos seus principais será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Rei do norte, Seleuco, rei do sul. Perceberam que aqui já começa uma divisão de dois reis, rei do sul e rei do norte. No verso 5 de Daniel, diz, ó, e será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Olha mais um texto do livro do Urias Smith sobre Daniel. Cassandro foi muito em breve vencido por Lisímaco, seu reino. A Grécia e a Macedônia, anexado à Trácia. Lisímaco foi, por sua vez, vencido por Seleuco, e a Macedônia e a Trácia, anexados à Síria. O rei do sul, o Egito, Ptolomeu, anexou Chipre, Fenícia, Cária, Cirene e muitas ilhas e cidades ao Egito. Assim, seu reino se tornou forte. Mas Seleuco se tornou possuidor de 3 partes entre os 4 domínios de Alexandre. Ele estabeleceu um reino mais poderoso que o do Egito. Então, mostra aqui um gráfico. Olha, o Seleucida, como ele ficou grande, e o Ptolomeu. Ó, os dois ficaram mais fortes. Ptolomaica e Seleucida. Ou seja, dos quatro generais aí vão ficar 2 reinos, 2 poderes, que ficou mais forte. Então, aqui mostra Seleuco, general de Alexandre, foi pai de Antíoco, que foi pai de Antíoco II Teos. O verso 6 diz, mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão. E a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ele não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ele será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Então, aqui está mostrando uma união dos 2 poderes. Aqui mostra, ó, a Berenice, ó, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Ela, Berenice, porém, não conservará a força de seu braço, nem subsistirá ele, nem o seu braço, mas ela, Berenice, será entregue, e bem assim os que a tiverem trazido, suas damas de companhia, e seu pai, Ptolomeu, e o que a fortalecia naqueles tempos. Essa união esses negócios ficam atrapalhando para poder passar o texto. Diz assim, o verso 7. Mas de um renovo, das raízes dela, um se levantará em seu lugar e virá com o exército. E entrará na fortaleza do rei do norte. E operará contra ele e prevalecerá. Então aqui, mostra que o rei do sul e o rei do norte. Observação, Ptolomeu Ô, Gilberto, só com o Enter não vai? Tem que então, ser tá atrapalhando aqui. Deixa eu ver. Boa ideia, André. Eu nem tinha pensado nisso. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar... Ou acerta para o lado também, pode ser. Acerta para o lado, né? É bem pensado. Valeu, vou fazer isso. Mas é que eu quero tirar essa parte aqui de cima, porque ela pega no texto. A parte onde fica
as informações aqui, ó, compartilhamento de tela, anotação, essas coisas. Entendeu? Ela atrapalha no texto. Dá para você tirar ela, você fazer ela desaparecer. Como Tem que um você botãozinho aí sabe como lá, é? você clica no botãozinho lá do lado, aí O tem mais, um né? esconder vídeo painel ou hide vídeo panel, um dos dois. Lá no View Ah, Options, tá. e aí Acho que você eu coloca. achei. Peraí, acho que eu achei. Não, mas aí sumiu os participantes e não essa telinha. Entendeu? Eu não tô vendo a telinha que você tá falando, mas ele sai o painel aí de cima. Para você pegar, aparecer de novo, acho que é Ctrl Shift Alt H. Ó, Pra exibir gente aqui só tá painel. aparecendo o slide, Gilberto. Tá Pra aparecendo gente mais nada. aparece certinho, mais nada. Não, é para vocês, mas para mim, sabe aquela é onde fica desativa o som, interromper vídeo, participantes, novo compartilhamento, toda Então, aquela. é isso mesmo que você tira. Você vai lá nele, vai lá no Options e dá um hide nele lá. Hide Video Panel. Ocultar, controle. Deixa eu ver se é isso. Acho que deu certo. Ah, tá, porque tem dois tipos de ocultar. Ocultar o controle e ocultar os participantes. As pessoas. Isso aí. Não, deu certo agora. Não, vamos lá. Daniel capítulo 11, verso 8 diz: também os seus deuses, de Ptolomeu III, juntamente com as suas imagens de fundição, com os seus vasos preciosos de prata e ouro, ele os levará cativos para o Egito, e por alguns anos, cerca de 10, ele deixará de atacar o rei do norte. Gilberto, só uma Oi. coisinha. No verso 7, você explicou lá, mas só para ficar bem claro, quando fala que um renovo saído das raízes dela, foi o irmão dela que veio e atacou o outro rei e venceu. Então a profecia se cumpriu exatamente nessa questão. Fala até como ela seria cercada, etc. A profecia foi muito, muito exata. Exatamente, isso mesmo. E entrará no reino do rei. Oi, pode falar. Não, então, porque ela é assassinada também, né? Berenice, ela é dada pelo pai, né? Ela é dada pelo pai para que ele se case, para que ela se case com Ptolomeu, não é isso? Não, ela é dada por Ptolomeu para se casar. Não, ela é dada por Seleuco para se casar com Ptolomeu, né? Só que Ptolomeu, ele abandona a esposa e se casa com Berenice. Depois ele larga Berenice, volta para a esposa. E aí Berenice mata... Desculpa, peraí. Ele larga a esposa e se casa com Berenice. Não, peraí. Ixi, peraí, que eu voltei. Ô, Gilberto, volta 2 slides aí para mim, vai. Só para me lembrar aqui, para mim não me perder. Peraí. Aqui, ó. Mais um. Volta mais um. Aqui, ótimo. Obrigado. Desculpa, é Laudice que eu estou tentando lembrar. Vamos lá. Ele dá Berenice, aí Antíoco larga Laudice e se casa com Berenice. Ok? Só que ele ama Laudice. Aí depois ele volta para a rejeitada, né? Para Laudice. Só que ela não confia. Então ela mata Berenice, mata Antíoco, mata o filho que elas tiveram e mata o pai de Berenice também. Só que depois, futuramente, ela também é morta. E esse renovo que parte dela é o que vai cumprir a profecia, como o Bruno disse. Beleza, valeu. Isso mesmo. Daniel 11, verso 10. Mas seus filhos intervirão e reinarão uma multidão de grandes forças. E um deles, Antíoco, avançará e inundará e passará para diante. E voltando, levará a guerra até a sua fortaleza, de Ráfia, no Egito, rei do norte e rei do sul. Seleuco teve 2 filhos, Antíoco III, o grande, Seleuco II, Seraunos, Sóter. Então aqui mostra que ele
O Antíoco teve os 2 filhos, esses 2 filhos aqui. Qual a importância dessas guerras? Onde, ora, vence o rei do norte e ora vence o rei do sul? Note que, em algumas vezes, nessas guerras, a Palestina, dos judeus, era envolvida. Às vezes sob o domínio do Egito, às vezes sob o domínio da Síria. Até que veio Roma e assumiu o domínio da Palestina em 63 AC, com Pompeu. No Daniel 11, verso 11, verso 12, então aqui no começo a gente está mostrando uma parte de história, tá? Para que a gente possa entender o contexto, aonde vai chegar o povo de Deus. Por quê? Lá no capítulo 10, verso 14, quando o Gabriel foi conversar com Daniel, ele disse, eu vim para fazer você entender o que vai acontecer com o teu povo nos últimos dias. Porque a profecia é para os últimos dias, não é para agora. Então, só que ele vem passando dentro da história até chegar hoje na igreja adventista. E a gente vai chegar dentro da igreja adventista. Exatamente o que está acontecendo dentro da igreja. Mas primeiro a gente precisa passar por essa parte da história. Então o rei do sul, Ptolomeu, Filopater, se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, Antíoco. Este porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue na mão daquele. E a multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Mas ainda que derrubará, milhares não prevalecerá. Vai. Daniel 11, verso 13 diz, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, avançará com grande exército e abundantes provisões. A gente vai identificar daqui a pouco, para quem não sabe, quem é rei do norte e quem é rei do sul, dentro da profecia, o que eles têm a ver com a profecia e o que o povo de Deus tem a ver com isso. Verso 14. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul. E os violentos romanos, dentre o teu povo, se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Os romanos entram em cena para cumprir a profecia. O que, porém, há de vir contra ele, no caso aqui os romanos, fará o que lhe aprouver, e ninguém poderá resistir diante dele. Roma. E ele, Roma, se fincará na terra gloriosa, Palestina, tendo-a inteiramente sob seu poder. Então aqui mostra que Pompeu conquista a Palestina e torna-se província romana. Aqui estamos falando do literal, local, terra gloriosa. Aqui tem 2 textos, Ezequiel e Jeremias. Depois diz que e firmará o propósito de vir com toda a força do seu reino. Roma, sob o governo de Júlio César, e entrará em acordo com ele, e lhe dará a filha de mulheres para ele, e a corromper. A Cleópatra foi amante de Júlio César, e ela, Cleópatra, porém não subsistirá, morrerá, nem será para ele. E aqui diz, o próprio Júlio César morreu assassinado por Brutus. Cleópatra e Marco Antônio suicidaram-se. Lembra que tem até aquela frase famosa, até tu, Brutus. Veio daí. Aqui eu vou passar, porque eu quero mostrar uma outra questão para vocês. Eu quero já ir direto na parte do... Deixa eu ver aqui onde é.
Aqui, ó. Então, vamos lá. Já para a gente entrar na parte do meio para frente. No verso 31 de Daniel, capítulo 11, é a transição do literal local para o espiritual, global. Então, a gente veio falando dos poderes lá literais, só que aí ele faz uma transição no capítulo 31. Por quê? Daniel, lá o Gabriel falou, é uma profecia, é o que vai acontecer com o teu povo nos últimos dias, porque a profecia é para aquele tempo, para o final. Então, quando chega no verso 31 do capítulo 11, ele faz uma transição. E aí ele passa já para ser o Israel global, o Israel espiritual. Então, quando a gente fala global, a gente está falando de todo o globo. Por exemplo, a pandemia. A pandemia significa o quê? Ela é uma pandemia global, não é uma pandemia local. Então, é onde atinge todo o globo. Então, aqui, onde está escrito? Então, para a gente começar a entrar na profecia escatológica, aonde está escrito judeus literais, nós vamos entender como judeus espirituais. Aonde está escrito Israel, nós vamos entender como Israel espiritual. Palestina, Igreja de Deus, Rei do Norte. Então, aqui a gente já vai identificar, e depois você vai entender exatamente o que significa os poderes. Então, Rei do Norte aqui é o papado. No caso, Roma, depois Roma pagã, e depois Roma imperial, e depois Roma pagã, Roma papal. Rei do Sul, ateísmo. Por quê? Porque ele foi o que migrou para o Egito. O Egito, e como o faraó disse assim, quem é o Deus, o seu Deus, para que eu creia nele? Quem é Deus? Como o faraó não acreditava em Deus. Como ele estivesse desafiando. Quem é Deus? O faraó dizia, quem é Deus? Então, ateísmo vem do Egito e o papado. Então, aqui é como se fosse Roma, papado e Egito. Os dois poderes. Rei do Norte e Rei do Sul. Então, para a gente ficar mais fácil já identificar, você entende, quando a gente lê aqui agora, a partir de agora, do verso 31 para frente, quando nós lemos Rei do Norte, lembre-se, papado. Quando nós lemos Rei do Sul, ateísmo. Egito e depois ateísmo. Abominação desoladora, papado. Então, agora vai ficar bem mais claro. Vamos lá. No verso 31, onde está escrito? A partir do ano 34, com a rejeição do Israel literal, onde se vê Rei do Norte, será Babilônia espiritual. Ocupa do espaço de Babilônia. E onde se lê Rei do Sul, Egito, será Egito espiritual. E onde se lê Israel, será Israel espiritual. Então, aqui nós temos três personagens. Quais são os três personagens? Rei do Norte, Babilônia espiritual. Rei do Sul, o Egito. E Israel, o Israel espiritual. Três poderes. Mas só que aí você tira o Egito, a gente vai mostrar como o Egito sai de cena e entra um outro poder. Daniel 11:32. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Claramente, agora vemos que o Rei do Norte é o papado. Ele perverterá com falsos elogios alguns que abandonarão e profanarão a Santa Aliança. O papado se une ao Estado. Então, união entre igreja e Estado. Mas o povo que conhece a Deus, ao seu Deus, se tornará forte e fará proezas dentro desse cenário. Então, quem é esse povo dentro da história? Nós temos aqui alguns exemplos. Está no livro Grande Conflito. Os valdenses, os albigenses, os huguenotes permaneceram fiéis a Deus e a sua palavra. Então, vou pegar como exemplo aqui os valdenses. Vocês sabem que na história dos valdenses, eles, como não tinha liberdade da Bíblia, como nós temos hoje, eles pregavam o evangelho nas montanhas, nos vales, e eles até escondiam pedaços da Bíblia, partes da Bíblia, dentro do pão e saíam para poder pregar o evangelho. Eles não tinham essa liberdade. Então, olha só, a profecia se cumprindo. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, esses três aqui, os valdenses, os albigenses e os huguenotes, se você ler o Grande Conflito, você vai ver muito sobre eles. Eles permaneceram fiéis a Deus e a sua palavra e fizeram proezas. O verso 33 diz, e aos entendidos, a gente colocou aqui como, entre parênteses, reformadores. Por quê?
entre o povo ensinarão a muitos. Isso está no verso 33 de Daniel. E olha onde cumpriu. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. Esta é a descrição dos 1260 anos de perseguição da igreja do deserto pelo poder papal. Então aqui nós temos o martírio de John Hus, massacre dos huguenotes, noite de São Bartolomeu na França. Então aqui no capítulo 11, verso 33 diz que os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, mas todavia cairão pela espada. Então eles ensinavam quem? Aqui, ó, tem um exemplo aqui. Tem Lutero, tem Zwinglio, tem muitos desses reformadores que caíram pela espada. Na fogueira, né? A gente conhece essas questões. Então aqui, ó, mostra. Vamos ver esse texto aqui. Então aqui nós vamos chegar no tempo do fim. Por quê? Aqui tem uma foto de General Berthier, Napoleão Bonaparte. Os últimos dias começaram com o tempo do fim em 1798, e é o período de tempo que cobre até os eventos finais que antecedem a vinda de Cristo. Então aqui mostra, o fim do tempo teve início em 1844, quando as verdades foram restauradas. Então, depois dos 1260 dias, de 538 a 1798, o período dos 1260 anos, aonde se cumpre aquela profecia de Daniel 11:33, onde os entendidos, os reformadores, ensinaram muitos, mas morreram ao fio da espada. Depois a gente chega aqui no ano de 1798, onde começa o tempo do fim. E os últimos dias, para a gente caracterizar melhor o fim do tempo, em 1844, quando as verdades começaram a serem restauradas. Então a gente conhece, então aí já entra a Igreja Adventista na história, onde na realidade era um movimento, o movimento do Advento, com Guilherme Miller estudando o livro de Daniel. Ele não tinha a facilidade que nós temos hoje de estudar. Ele estudava a uma lamparina, né? Se posso dizer esse nome, é uma lamparina. Durante a noite, durante 2 anos, ele estudou sobre o livro de Daniel. E aí Guilherme Miller, ele tinha receio, ele tinha vergonha, assim, como ele era um pouco tímido para pregar, mas aí ele teve o apoio de algumas pessoas que o impulsionaram a pregar, e ele começou a pregar sobre o que ele havia estudado. E a gente conhece a história. Ele entendeu que Jesus voltaria depois do cumprimento de Daniel, capítulo 8, verso 14, e abalou ali na época, da redondeza dele, do período, ele abalou, e eles acreditavam que Jesus ia voltar. Gilberto, só um comentário sobre isso. O povo, em 1844 e anterior, né, o povo milerita, acreditava que Jesus ia voltar em 1844 porque eles entendiam que a purificação do santuário, o santuário era a terra. Então, purificando a terra, Jesus voltaria já, entendeu? Então, eles entendiam que o santuário era a terra e que iria purificar a terra com a volta de Jesus. Por isso que eles interpretaram erroneamente dessa forma. Mas não era só a visão dos mileritas. Todas as igrejas daquela época tinham a mesma interpretação. Sim, exatamente. Porque a profecia lá do capítulo 14 diz assim, e depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Eles entenderam que o santuário era a terra seria purificada e Jesus voltaria. Só que olha o que aconteceu. No verso 33, 36 diz assim, e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses. Falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito.
Olha o cumprimento da profecia. Este rei, quem é este rei aqui? O rei do norte, Roma papal, que se levanta e se engrandece contra o Deus Criador, falando blasfêmias. Ele se diz ser o vigário, substituto de Cristo. Lembra-se quando Jesus perdoava pecados e eles falavam, você está blasfemando? Porque você está perdoando o pecado, você está se colocando como Deus? Então, você se colocar no lugar de Deus, como dizer que perdoa pecados, você está blasfemando. Olha o que diz aqui. E este rei fará conforme a sua vontade, vai se levantar contra Deus, vai ser próspero, vai falar coisas espantosas. Ou seja, uma pessoa dizer que perdoa pecado é uma coisa espantosa, é falar uma coisa espantosa. E diz que ele seria próspero. Vocês sabem que o Vaticano, ele, apesar de estar dentro da Itália, de Roma, ele é um país independente, pequenininho e muito rico. Muito rico. Olha o que diz a profecia, será próspero até que a ira se complete. Tem que ver esses detalhes. Porque aquilo que está determinado será feito. Olha uma imagem. Então, isso é uma blasfêmia. Uma pessoa, um ser humano, pecador, que precisa do ar para respirar, dizer que perdoa o pecado de outros. De outro, igual a ele. No verso 38, a gente está chegando já na nossa época. No verso 38, mas em seu lugar honrará um Deus das forças. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. O único Deus que o papado, rei do norte, adora é o Deus das forças, poder político e militar. Honra a deuses de metais e pedras, culto aos santos, que seus pais cristãos primitivos não adoravam. No verso 39, diz que, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconheceram, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. O papado e a adoração de santos, promovendo missas e procissões e conquistas de terras. Nós estamos chegando na nossa época agora. Então, exige mais concentração agora. No verso 40, e no tempo do fim, olha o que o anjo Gabriel falou para Daniel, e no tempo do fim, o rei do sul, quem é o rei do sul que a gente identificou? O rei do sul lutará com ele, rei do norte. Perceberam que teve uma união, mas agora tem uma luta? O rei do sul lutará com ele, rei do norte, papado. E o rei do norte se levantará contra ele, rei do sul, com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Após 1798, o Egito não representa mais o rei do sul, porque desde o verso 31 houve transição do literal para o Israel global. Então, o Egito, que era considerado o inimigo lá, o rei do sul, no verso 31 houve uma transição do literal para o espiritual, para o global. Então, o Egito sai de cena. Temos apenas uma aplicação simbólica para o Egito, porque esse país era ateu. O Egito não tem poder nenhum agora. Ninguém se fala em Egito. Então, quem é que substituiu no global? Olha o que diz aqui, ó. O rei do norte, o papado, sofre ferida mortal na Revolução Francesa. Lá diz que o rei do sul lutaria contra o rei do norte. Então, colocando na prática, o papado, um outro poder ia lutar contra o papado. O rei do sul no aspecto espiritual global é a França revolucionária, um poder ateísta que cultuou a deusa da razão e queimou bíblias nas praças. Por quê? Napoleão Bonaparte, quando ele assumiu o trono, lembram-se que o rei do norte, o papado, eles dominavam. No caso, a igreja. Eles tiravam os imperadores do trono. O grande conflito tem até uma história lá de um imperador, que ele passou a noite gelada lá no relento, esperando o rei atender ele, esperando o papa lá atender ele. Então, eles tiravam do trono. Só que quando Napoleão Bonaparte assumiu, Napoleão Bonaparte disse, eu subi no trono e ninguém vai me tirar do trono.
Então ele mandou o seu general Berthier ir até lá a Itália e prender o Papa Pio VI, e ele matou o Papa Pio VI. Então a profecia se cumpriu. Então o que aconteceu? Aqui, ó, a França revolucionária, um poder ateísta, tirou de cena o papado, que no caso é o rei do norte. Então aqui diz, olha isso. Mas após 1798, o foco já não está mais na França revolucionária. O rei do sul agora é outro poder ateísta. Qual poder ateísta que surgiu após 1798 e que está impedindo do papado ser novamente um poder mundial? Após 1929. Está aqui, ó, na tela. Dos versos 40 ao 45, nós veremos que como a ferida mortal do papado estará sendo curada. Então, esse poder aqui, ó, o poder ateísta, então, vamos lá. Ateísta, ateu, ateísta, rei do sul, rei do norte, papado, esses dois poderes. O que significa carros, cavaleiros e navios que o papado usará contra o comunismo? Tem vários textos aqui, ó. Significa que atacará com poder político e militar com o apoio dos Estados Unidos. Perceberam o perigo aqui do comunismo? China versus Estados Unidos. Ô, Gilberto, peraí então. Quer dizer que se o comunismo é quem combate o papado, então tá certo o adventista ser comunista. Opa! Boa, hein? Boa lembrança. Opa! Porque o comunismo não é o poder antagônico? É o poder Não antagônico. É o que combate o papado? Então tá certo. O adventista tem que ser comunista, não é isso? Opa! Brinca com essas coisas. Ué, o adventista não combate o papado? Mas vai ser ateísta ao mesmo tempo? Não dá. Não, peraí, ó, vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos raciocinar. O adventista não combate o papado? Combate. E o amigo o inimigo do meu inimigo não é meu amigo? Não exatamente. Se o adventista e o comunismo combatem o papado, então o adventista tem que ser comunista. Opa, será que os dois podem se unir, então, contra o papado? Irmãos, agora vai ficar mais sério essa questão aqui, hein? Vamos lá. Daniel 11:41. Entrará na terra gloriosa e dezenas de milhares cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Lembrar que a terra gloriosa agora não mais representa a Palestina literal, o foco da interpretação profética mudou para o aspecto global, espiritual. No verso 16, representava Jerusalém literal, mas agora refere-se ao Israel espiritual, o povo de Deus, a igreja militante. Perceberam aqui que diz que milhares de milhares caía, mas sobrou aqui, escapou alguma aqui, Edom e Moabe, primícias do filho de Amon, remanescente. Olha isso. Entrará na terra gloriosa. Guarda o que o André falou da questão do comunismo, do adventista sendo comunismo, se juntando ao comunismo para combater o papado. Tá? A gente vai ver se isso pode ou não. Aqui, ó, Edom, Esaú, Amon e Moabe, Ló, parentes do povo de Israel, vão escapar das mãos do rei do norte, depois da sacudidura, e o resultado é o alto clamor. Descreve o sinal. Descreve o sai dela, povo meu, os que sairão de Babilônia. Ô Gilberto. Cheguei aí, cheguei. O Samuel chegou. Deixa eu refazer a pergunta. Ô Samuel. Pode falar. Só para você entender.
O que manda? O Gilberto está colocando aqui que existe um poder antagônico, um poder combatente, que combate o papado, ok? Uhum. Esse poder, desde 1929, ali surgiu o fascismo, né? Enfim, vai surgir o comunismo. Né? Então, esse poder é o comunismo. É o poder que impede que o papado ganhe muito terreno. Rei do Sul, Rei do Certo? Sul. Isso, o Rei do Sul. Aí, o que eu estou perguntando aqui para os irmãos? Não existe o ditado que diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Uhum. E a Igreja Adventista também não combate as ideias e as teorias do papado? Sim. Se o comunismo combate o papado e a Igreja Adventista combate o papado, então a conclusão é óbvia. O adventista tem que ser comunista, não é isso? Poderia ser pensado, alguém poderia pensar isso, com certeza. Poderia achar atraente o raciocínio, né? A ideia. Sim, e eu acho que até isso... Pode falar, Giba, né? desculpa. Não. É atraente porque é um poder que está se unindo com você para combater o outro maior. Que é o seu inimigo. Que é o seu inimigo. Entendeu? E por que eu estou trazendo isso para a discussão? Eu queria que os irmãos participassem. Nós estamos aqui em 15 pessoas, certo? Sim, fala. Eu queria ouvir a opinião de todos para a gente tentar chegar numa conclusão. Se a gente tem que ser comunista ou não. Né? Não tem que ser. Então, mas a gente precisa apresentar razões. A razão é que o governo comunista, como já mostrado, é ateísta. Então não se casa, não dá. Não é só isso. É verdade, isso é uma razão. E é uma razão mais do que suficiente. Muito mais que suficiente. Eu acho que não precisa nem de mais outra razão, mas se quiser... Mas a gente não pode explorar esse poder para combater o inimigo? O papado, no caso? Mas quem faz exploração de poderes não são os cristãos, né? Os cristãos não fazem explorações de poderes. Não, esse tipo de relação de poder, do tipo, eu me alio a um inimigo meu, porque eu e meu inimigo temos um inimigo em comum. Esse tipo de relação, ela é promíscua, porque é evidente que nossas armas não são como as armas do mundo, né? Nossas armas são espirituais. Então, a gente não... nós, desde a origem, nós não estamos alinhados com essa metodologia mundana. Eu acho que a gente tinha que ser mais cauteloso, por exemplo, evitar esse tipo de aproximação. Olha, tem mais motivos. Por exemplo, o Bruno apresentou aí que o governo comunista, via de regra, ele é ateu, né? Ele é ateu. A origem mesmo, lá no próprio Marx, o próprio Marx foi satanista. Tem um livro que fala sobre isso. Eu tenho um site. Eu conheço um livro site que tem um artigo sobre isso. Então, era satanista. Agora, não é só isso. Ainda tem mais problemas, porque o comunismo não é uma ideologia. Olha, ele já foi uma ideologia, mas não é uma ideologia mais. O comunismo é uma civilização toda. É uma cultura. O comunismo é uma cultura. E essa cultura, ela é absolutamente contrária à cultura ocidental. E qual a importância disso? A importância é que a civilização ocidental, ela está alicerçada em 3 cidades, em 3 matrizes culturais. Uma é Atenas, que é onde surgiu a filosofia na antiguidade, surgiu assim de maneira mais ordenada, coerente, e o amor pela verdade, pela sabedoria, a busca pela verdade, ainda que não com a ideia de Deus como fundador, mas surgiu. Agora, o que acontece? Tem uma outra origem, né, da cultura ocidental. Uma é a filosofia grega, né? A outra é o direito romano. Então, a outra cidade que deu origem, que naquela época, na antiguidade, era cidades-estados, né? Então, uma cidade-estado que deu origem ao Ocidente, que protagonizou a instituições de direito, de justiça, e que isso foi perpetuado para a civilização ocidental, foi Roma. Então, o direito romano deu origem à nossa civilização. E a outra mais importante, a terceira cidade mais importante, foi Jerusalém. Então, a ética e a moral judaico-cristã deu origem ao Ocidente. E isso tudo é muito caro para nós, quer dizer, muito caro, quer dizer, muito precioso. E o comunismo, como uma cultura, ele é
absolutamente contrário a essas três fundações. É contrário à lógica, o amor pela verdade, a filosofia grega. Ele é contrário ao direito romano, direito de propriedade, de herança. Ele é contrário, absolutamente contrário. E o comunismo, ele é principalmente, o maior inimigo do comunismo é o cristianismo. E eu estou falando aqui, gente, assim, ó, não é o cristianismo adventista, é o cristianismo todo. Ô Samuel. Todo cristianismo tem que vir abaixo. Ou seja, nesse caso, não é só a Igreja Católica. Então vamos lá, só para chegar no ponto que vocês estavam. Ah, o comunismo é inimigo da Igreja Católica. Sim, mas não é só dela, é de todo o cristianismo, inclusive da Igreja Adventista. Então, assim, não tem saída, entendeu? Ô Samuel, O cristianismo tem um livro, eu acho que eu tenho o PDF dele aqui. É um livro podre, nojento, que se chama A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado. Sim, esse é podre, eu tenho ele. É podre. Ele foi escrito em 1884, 2 anos depois da morte de Karl Marx. Sim. E quem assina o livro foi Engels. Né? Sim. É Engels quem assina. Porém, os dizeres do livro, as ideias, são todas de Karl Marx que ele tinha escrito antes de morrer. Uhum. E nesse livro, assim, quais são os principais pontos que eles atacam? Primeiro, a família. Né? A ideia de família, a ideia de família tradicional, pai, mãe e filho. Ela é um problema para o comunismo, porque a família tradicional, ela faz com que nós nos voltemos para a propriedade privada, que é uma das coisas que o livro ataca. Sim. E a sociedade formada sobre um alicerce judaico-cristão, uma base judaica cristã, ela é o objeto de ataque do comunismo. Seja ele o cristianismo, seja ele o adventismo, seja o presbiterianismo, seja o catolicismo, seja qual for a religião, se ela estiver alicerçada numa base judaico-cristã, ela é inimiga do comunismo. Na verdade, a pergunta que eu fiz é só, na verdade, para estimular a conversa, porque quem me conhece aqui sabe que eu não acredito nisso. Mas é mais para estimular as ideias mesmo, para a gente poder explicar melhor por que às vezes, alguém vai ver a gente no Facebook combatendo o comunismo. Né? Não tem a ver com religião. Aliás, não tem a ver com política em si. Né? Pode falar. A ideia é o seguinte, presta atenção. O comunismo, como pretendido por Karl Marx, descrito por ele, que ele fala pouco sobre o comunismo, ele fala só da tática para implementar, ele fala pouco sobre o comunismo como ele idealizava. Ele fala mais sobre a estratégia para poder surgir o socialismo, a ditadura do proletariado, isso ele fala muito disso. E ele fala pouco sobre o comunismo. Mas vamos lá. Esse comunismo não existe mais. Assim, não existe mais. Na verdade, assim, ele nunca foi implantado como né? Sim, nunca. como o sonho, né? Como sonho. Mas nem é possível também. Ocorreu. É utopia, falsidade esse negócio. Agora vamos lá, ó. Existe o socialismo hoje implantado, o comunismo implantado, entre aspas, como projeto, não como alvo, não o que ele pensou, lá na Coreia do Norte e parcialmente na China, parcialmente. Agora, uma coisa que é importante, o comunismo, ele é dialético. O que quer dizer que é dialético? Quer dizer que ele é um movimento que ele se transforma. Ele pressupõe a melhoria dele, a transformação dele e a adaptação conforme a necessidade. Aí o que aconteceu? Depois da Primeira Guerra Mundial, o comunismo mudou o perfil dele. Os teóricos do comunismo, eles alteraram as estratégias de ataque. Eles passaram a não atacar mais, não promover uma luta entre patrões e empregados, portanto, agentes da camada da produção material, e ele começou a estimular conflitos entre agentes da camada cultural e pontos da camada cultural, do tipo a ética, a judaico-cristã, a família, a moral, o direito. Então surgiu o ativismo judicial, aí a estética, começou a deturpar a estética, noções de beleza em quadros de arte, aquele movimento do cubismo, tudo isso surgiu como um movimento de destruição do conceito de beleza. E depois destruição do conceito de família, destruição do conceito de ética, destruição do conceito de moral, destruição do conceito de propriedade privada e de herança, destruição do que é certo e o que é errado, quem deve ser preso, quem não deve.
destruição do conceito de que louco, como o Michel Foucault dizia, né? O louco é um inimigo do Estado, então ele é um oprimido. Então aí surgiu na psiquiatria um movimento marxista, presta atenção, um movimento que pretendia que os loucos ficassem soltos, não fossem presos. Não fossem presos assim, quero dizer, não ficassem soltos, não fossem internados, porque são uma ameaça à família, às pessoas da sua família, às crianças da sua casa. Os loucos precisam ser internados, porque eles são fora de controle. E esse movimento que entende o louco como vítima da sociedade, que o louco tem que ficar, por mais ameaçador que ele seja, tem que ficar livre, é um movimento, faz parte do movimento do marxismo cultural. E esse marxismo cultural já está impregnando várias igrejas. E note, olha que curioso agora, como é sutil a luta. Agora o marxismo cultural não tem mais fronteiras, ele entra em tudo que é igreja. E ele dialoga com a igreja, ele parece com a igreja. Na teologia católica, a teologia da libertação. No movimento protestante, a teologia da missão integral. Então ele se disfarça e ele se introduz na religião cristã para destruir e corroer ela de dentro. E isso está acontecendo. Então, isso está acontecendo em todas as igrejas, inclusive no Adventismo. Existe em datas de feriados do Ministério da Mulher, mulheres falando sobre empoderamento feminino. Essa linguagem, empoderamento feminino, pressupõe que ela perdeu o poder, perdeu a virtude, que ela perdeu o lugar dela, que ela não é valorizada, mas muito pelo contrário, a igreja valoriza a mulher, que deu um departamento para ela. Mas eles pressupõem que a mulher tem que tomar o poder, é meio que a ideia da primeira Eva, entendeu? A primeira Eva pensou assim, eu vou comer do fruto que você que nem Deus. Entendeu? Essa ideia do Satanás continua na cabeça não só das minorias femininas, afro, LGBTs. O que eles querem dividir a sociedade e colocar conflito, para que do conflito, do caos, da confusão, surja uma nova ordem diferente. Ô, Samuel. Olha. Não, fica à vontade, gente. Pode falar, Gilberto, desculpa. Não, sair, tá? conclui que eu vou passar para o próximo. Não, conclui, pode ir adiante, eu vou fechar aqui, tá? Não sai não, Samuel. Não sai não, fica aí. Eu tenho que sair, cabra. Depois eu volto. Então tá bom, falou. O que acontece? O Samuel também conhece bem, os irmãos aqui, Antônio Gramsci, por exemplo. Qual que é a ideia de Gramsci? Né? Deixa eu fechar minha câmera aqui, que eu estou no escuro aqui em casa. Está todo mundo dormindo. Qual que é a ideia de Gramsci? Gramsci ele fez uma proposta. Ele ficou preso por 11 anos. Esses 11 anos, ninguém sabe se foi bom prendê-lo ou se foi prejudicial, porque nesses 11 anos ele ficou escrevendo dentro da cadeia. E foi quando ele desenvolveu as suas piores teorias. Qual que foi a estratégia de Gramsci? Enquanto você tinha um comunismo ativista, guerrilheiro, como, por exemplo, Che Guevara em Cuba, você tinha Fidel Castro em Cuba, que botava a mão em arma mesmo e tomava o poder pela força, Gramsci ele criou uma nova estratégia. Qual que é a estratégia de Gramsci? Vamos doutrinar na base. Ao invés de você ficar brigando, pegando em armas, vamos doutrinar na base. O que eles começaram a fazer? Começaram a doutrinar as crianças dentro da escola. Começaram a ensinar as crianças no colegial, depois no ensino superior, né, aí já adultos no ensino superior, e eles foram mudando o perfil da característica conservadora da sociedade para uma característica socialista, comunista. Né? Qual que é o resultado disso hoje? Essa sociedade complicada, essa sociedade difícil que a gente tem, onde você tem 90% dos professores de uma faculdade que são socialistas, né? A população é impregnada com essas ideias socialistas, ok? E aí é muito difícil para o conservadorismo e a igreja conseguir atingir os seus objetivos na sociedade. Você pode observar que a igreja ela é extremamente atacada. Mas por quê? Porque nós temos uma sociedade de base socialista, ok? Quando a gente fala de comunismo, a gente fala de um modo genérico. O comunismo em si nunca foi implantado porque é uma utopia, como o Samuel colocou. É impossível você excluir totalmente o Estado. O comunismo, ele é você excluir totalmente o Estado do governo e colocar o governo totalmente na mão do proletariado. Isso é impossível. A gente precisa do Estado para que a gente tenha uma sociedade minimamente sustentável. Ok? Então, isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Isso é loucura. Mas as ideias socialistas, muitas delas são implantadas. Por exemplo, e aí eu vou fechar aqui, tá? Você tem ela implantada no nosso meio hoje nesse novo evangelho que surgiu.
Esse evangelho novo que a gente prega, aonde o evangelho que você não pode chamar o pecado pelo nome, porque se você chamar o pecado pelo nome, você está expondo o pecador. Tadinho do pecador, coitado, deixa ele pecar, você não pode falar. Ninguém pode falar nada. Não julgueis para não ser julgado. Sabe essa conversinha? Isso é um novo tipo de evangelho, porque antigamente o pecado era chamado pelo nome. Jesus chamava o pecado pelo nome. Os discípulos chamavam o pecado pelo nome. E isso promovia resultado. A pessoa que era redarguida, alertada, ela mudava a vida dela. Hoje, como nós não podemos mais chamar o pecado pelo nome, porque é ofensivo, porque é agressivo demais, as pessoas continuam nas suas práticas pecaminosas. E a gente vê o reflexo disso dentro da igreja hoje. Você entendeu? O pecado já não é mais chamado pelo nome. Uma pessoa que tende a chamar o pecado pelo nome dentro da igreja, ele é chamado de radical, de extremista, né? Ele vai ser excluído, ele vai ser colocado de lado, ninguém vai querer estar perto dessa pessoa. Quem que é o legal na igreja hoje? Quem que é o bacana na igreja hoje? É aquele cara que vê o jovem cometer o erro, mas passa a mão na cabeça. Ah, não, é jovem, depois ele muda. É o ancião que faz vista grossa para os pecados que ele observa dentro da igreja. É o pastor que não chama a atenção de ninguém. É o pastor que vai ali, faz o servicinho dele, agrada todo mundo e vai embora. Então, esse novo evangelho, ele é influenciado por esse pós-modernismo e por essas ideias que o Samuel colocou aqui, que estão infiltradas no nosso meio, tá bom? Mas vai lá, Gilberto, desculpa aí. Não, mas olha o que você falou. Ó. Chegando aqui no final, ó, quem está entrando na Terra Gloriosa na Igreja de Deus hoje? É uma pergunta. O papado, o Rei do Norte, estará se infiltrando na Igreja de Deus. Como? O que você falou aí, André? Filosofia. Irmãos, nós estamos chegando ao finalzinho. Nós passamos por toda a história, a gente não se ateve muito, mas a gente, fazendo uma ideia geral aqui, só um momentinho, deixa eu tomar um pouquinho. Ô Gilberto. Oi. Deixa eu dar uma pinceladinha aí. O que o Samuel estava falando do negócio do empoderamento feminino que teve, eu lembrei de um culto ano passado, que uma pregadora mulher foi lá pregar esse assunto aí, e não era para ter homem, né? Era só para ter mulher ouvindo, mas mesmo assim eu fui. Cara, foi horrível isso aí, meu. Colocou as esposas contra o marido. Eu cheguei até a dar no finalzinho, eu fui falar com a pregadora, porque eu não suportei, não. E só que ela me ignorou. Então, tem que tomar cuidado, pedir discernimento, para você não cair numa armadilha. Mas olha isso. Ô, Thiago, desculpa, Gilberto. Ô, Thiago, mas esse é o ponto. Essa é a ideia. Qual que é a ideia do comunismo? É dividir para conquistar, ok? Então, o que ele faz? O socialismo, enfim, o que eles fazem? Ele cria divisões na sociedade. Ele cria um grupo de negros, um grupo de mulheres, um grupo de gays, um grupo de... O único grupo que não tem uma representatividade no socialismo é o homem branco, cristão, heterossexual. Esse não tem representatividade, ok? Agora, todos os outros, eles encontram uma representatividade. Por quê? Porque o homem branco, hétero, religioso, ou a mulher branca, hétera, religiosa, eles são a maioria da sociedade e eles são o grande perigo para o socialismo ou para o comunismo. Porque são eles que vão criar uma família dentro dos moldes judaico-cristãos, que é o que oferece o maior perigo para o socialismo. Você pode observar que os ataques diretos dele são contra famílias. Eu tenho aqui vários artigos, tenho declarações, enfim, de feministas, cujo objetivo é destruir a família, a base da família, ok? E aí, como nós dissemos que o Samuel falou, a igreja está sendo influenciada. Aí você pega um pregador desavisado, uma pregadora desavisada, ele começa a reproduzir, até involuntariamente, não acredito que seja por maldade, mas começa a reproduzir essas ideias de púlpito, não percebendo que está contribuindo para essa divisão dentro da igreja. É a questão do marxismo cultural que Samuel falou. A pessoa ela reproduz a ideia do marxismo cultural sem saber que está fazendo isso de maneira involuntária, mas isso não quer dizer que não esteja errado, né? Isso não quer dizer que não seja pecado, porque assim, pecado por descuido também é pecado, entende? Então, começa a reproduzir essa ideia e causar divisões. Você quer ver uma coisa? Eu estava pregando outro dia numa igreja, eu estava falando com os irmãos, tal, do modo geral.
Você quer arrumar problema na igreja hoje? É você ler o texto de Gênesis capítulo 3, onde diz que a mulher deve submissão ao homem. Você vai arrumar confusão, irmão. Por quê? As mulheres da nossa sociedade, elas entendem que ser submissa é uma ofensa. Mas, na verdade, não. Quando você estuda isso, por exemplo, no lar adventista, você percebe que a submissão é uma submissão no Senhor. O que é isso? A mulher, ela vai ser uma auxiliadora do seu marido, como desde o início, nos planos de Deus, era para ser, ok? Seguindo a vontade do Senhor. Ter uma mulher submissa não é dar o direito ao homem de subjugar a sua esposa, de dominá-la, de fazer com que ela perca a consciência. Só que essa sociedade pervertida que a gente vive mudou o conceito de submissão que a Bíblia apresenta. Então, algumas irmãs, faz o teste. Pega qualquer irmã aí da tua igreja aí, escolhe uma aí e fala assim, irmã, você tem que ser submissa ao teu marido. Irmão, vai dar rolo. Escuta o que eu tô te falando. Você entendeu? Do modo geral, vai dar rolo. Graças a Deus, existem algumas exceções. Louvado seja Deus por isso. Fala aí. Oi. Eu não sei se você conhece, mas o pastor Ivonei, ele pregou exatamente sobre isso, muito bem pregado. E, sim, o Ivonei conheço. Nesse dia que ele pregou isso aí, vixe, mais de 50% das mulheres saiu torta. Então, cara, fica tudo revoltada, você entendeu? Mas por quê? Por conta dessa ideia feminista que invadiu a igreja, de que a mulher não pode ser submissa ao seu marido, porque isso é uma desonra, isso é uma ofensa. Né? Eles perverteram a submissão conforme a Bíblia apresenta. E por que faz isso? Por que faz isso? Porque se a mulher for submissa, conforme a orientação da Bíblia, se o marido amar a sua esposa conforme a orientação da Bíblia, esse é o maior entrave para o avanço do socialismo na nossa sociedade. E eles sabem disso, por isso eles atacam nas bases. Isso aí, perfeito. Olha o que vocês estão falando, mas olha no contexto aqui do papado se infiltrando dentro da igreja, para a gente chegar no final. Olha isso. Olha esse texto. Diz assim, o papado, rei do norte, estará se infiltrando na igreja de Deus. Filosofia, presta atenção, irmãos. Igreja de Deus. Com quê? Filosofia, música, vestuário, educação, alimentação e teologia. Ele terá influência nela. Mostra o seu poder religioso. Mas a Bíblia fala que Edom, Moabe e Amon escaparão. Eles eram parentes dos judeus literais. Significa que quando o papado se infiltrar na igreja, com suas doutrinas e filosofias, não terá domínio absoluto, pois alguns escaparão. Então é aquela história que a gente sempre fala. O remanescente. A gente fala o quê? Eu costumo repetir essa frase várias vezes. Dentro da igreja, tem uma igreja. E é dessa que você tem que fazer parte. Da igreja dentro da igreja. Você não tem que sair da igreja e formar uma nova igreja. Como se dizendo no termo popular que a gente fala, ser um dissidente. Porque a partir do momento que você sai da igreja e forma uma outra igreja, o que você está dizendo? Eu estou certo, eu sou bom, eles são ruins, eu sou melhor que eles. Não, mas você fica dentro da igreja e da igreja que tem dentro da igreja. Aí, olha isso. Irmãos, eu vou pedir para desabilitar o som aí, se tiver um som habilitado, por causa do barulho. Quem está com o som habilitado? Por favor. Samuel? Oi. O som, desliga o microfone. Aí, vamos lá, olha isso. O rei do norte em Jerusalém, o rei do norte, o papado. Israel, a igreja de Deus. Tem os textos aqui. Muitos cairão. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. É muita coisa que o André falou. Se você, passo a passo, cede às exigências do mundo, e aí elas vão entrando dentro da igreja, você não vai achar difícil se submeter a essas coisas.
Por quê? Você vai querer se submeter a escárnio, a insultos, do que essas coisas? Você vai querer o lado mais fácil. Nesse texto aqui do Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, diz assim, ó, ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com os seus anjos, quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhe transtornar a fé. Dirige, portanto, os seus anjos para que lancem suas ciladas, especialmente para os que guardam o segundo advento de Cristo. Estamos forçando por observar todos os mandamentos. Então, dentro da igreja adventista. Ô Gilberto, posso falar? Pode. Tá. Tem uma coisa que a gente precisa considerar. Quando você, por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu fui muito influenciado pelas ideias de esquerda. Por quê? Primeiro que o ambiente acadêmico, ele é preponderantemente de esquerda por conta desses anos de governos esquerdistas que nós tivemos, né? Nós nunca tivemos um governo de direita no Brasil, né? Todos os governos que nós tivemos até agora foram governos de centro-esquerda ou de esquerda radical, ok? Isso produziu professores todos voltados ao socialismo, enfim. O que acontece? Quando você sai da faculdade, você sai com aquela cabeça meio voltada para essas coisas. E as ideias deles, e talvez seja isso que influencia alguns irmãos a concordarem com eles, que aparentemente são muito boas. Porque, assim, são ideias como: vamos cuidar dos pobres, vamos alimentar o faminto, vamos dar igualdade para as mulheres, né? As ideias são boas. Por exemplo, eu concordo, eu acho que uma mulher que trabalha num local, que ganha... Falhou seu áudio, viu, André? Falhou seu áudio. Falhou seu áudio. Até que ponto? Não, Samuel, acho que foi o do Samuel que falhou, não falhou não, André. O seu? Não, tá dando para ouvir direitinho. Até que ponto, Samuel, você conseguiu ouvir? Beleza, então. Tá. Então, vamos lá. Eu concordo. Por exemplo, eu trabalho num posto de saúde. Seria injusto que uma médica que faz o mesmo trabalho de um médico ganhasse menos que ele. Isso não é justo. Então, eu sou a favor dessa igualdade. O problema escondidos atrás dessa maquiagem, né, desse disfarce de boas intenções, vem uma gama de ataques à igreja e ao conservadorismo. Por exemplo, nós tivemos recentemente, não vou muito longe, nós tivemos recentemente aqui no Rio de Janeiro uma exposição no Santander, né, onde haviam quadros de homens transando com animais, com crianças, ok? Foi uma exposição que foi até cancelada por um momento, depois foi permitida. Aqui em São Paulo, nós tivemos uma exposição no MASP, onde uma criança, né, uma mãe meio retardada, deixou a filha dela ficar tocando num homem que estava pelado, e aí tudo bem, isso é arte, sabe? Por exemplo, se você pegar as feministas, os maiores nomes do movimento feminista, todas elas são lésbicas. Por quê? Porque a ideia do feminismo não é simplesmente dar igualdade para a mulher. A ideia do feminismo é descaracterizar e desprezar totalmente a imagem masculina. É um ataque contra os homens. Não é apenas uma ideia de, não, vamos igualar, vamos dar igualdade. Não é isso. Você entendeu? Então, quando você se aprofunda no real objetivo desses movimentos, você vai ver que essa ideia de vamos cuidar dos pobres, vamos alimentar os famintos, é apenas uma capa, né? É como se fosse a ponta do iceberg. O grosso está embaixo d'água. Você entendeu? E esse é o grande problema. Sim. Muitos irmãos da igreja se atêm apenas à ponta do iceberg. Eles esquecem de olhar debaixo d'água o que está escondido. Sim, tem muito mais a ver, isso mesmo. Sim. Dentro da igreja, esse texto que nós lemos, ele diz assim, eu vou até mostrar aqui, ó. Aqui, ó.
Satanás, dirigindo aos seus anjos, ele diz assim, ó, dirige, portanto, os seus anjos para que lancem suas ciladas, especialmente para o quem? Para os adventistas. Quais são os seus objetivos? Diz um grande enganador, devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová, mas a nossa principal preocupação é silenciar essa seita que observa de observadores do sábado. Levamos a igreja romana a infligir prisão, tortura e a morte àqueles que recusam seguir os seus decretos. E agora que estamos pondo as igrejas protestantes e o mundo em harmonia, as igrejas protestantes e o mundo em harmonia, com esse braço direito de nossa força, finalmente teremos uma lei para exterminar a todos que não se submeterem à nossa autoridade. Só que vocês perceberam a estratégia aqui, ó, no começo, para que você aceite facilmente lá o decreto que ele vai impor. Olha isso aqui. Ele se infiltra dentro da igreja adventista com o quê? Filosofia, música, vestuário, educação, alimentação e teologia, etc. Ele se infiltra dentro da igreja discretamente, enrustido, para que você, agora, chegar aqui, nessa parte, você vai aceitar muito mais fácil, porque você cedeu aquelas entradas, então você vai aceitar com muito mais facilidade aqui. E agora, aqui, ó. E agora que estamos pondo as igrejas protestantes e o mundo em harmonia com esse braço direito, mas antes de adotarmos estas medidas extremas, devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado e engodá-los. Os adventistas. Engodar os adventistas. Como? Olha isso. Como que é isso? Diz assim, ó. Levá-los-emos, então, a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram, e que pela conformação com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos. Ou seja, eu tenho que ser como um mundano, eu tenho que me conformar para que eu possa influenciar eles. Ou seja, eu tenho que baixar a norma, como a gente diz, para poder influenciar eles. Enquanto não for dado o grande golpe decisivo, devem nossos esforços contra os observadores dos mandamentos ser incansáveis. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos. Em todos os seus ajuntamentos, ou seja, em todas as reuniões dos adventistas. Cristo não... Olha isso aqui, ó. Cristo não procurou nem por um instante trocar a paz por uma traição aos sagrados legados. Não podia haver a paz à custa de princípios. Ou seja, se Jesus tivesse que ter paz para baixar o princípio, para pisar em cima do princípio, ele não queria isso. Porque você não pode ter paz à custa de princípios. Ou seja, eu vou me unir com os irmãos, eu vou ficar tudo legalzinho com os irmãos, mas eu piso em cima de um princípio para poder ter a união com os irmãos. Ou seja, eu não falo a verdade porque eu quero estar junto com os irmãos. Porque hoje os valores se inverteram. Então, hoje, não só na sociedade, todos esses comentários que o André fez aí, não só na sociedade, mas também na igreja, infelizmente, os valores estão invertidos. Ou seja, você não pode mais falar. Porque se você falar alguma coisa, você vai vir todo mundo para cima de você. Mesmo você falando a verdade. Então, quer dizer, só vou dar um exemplo. A pessoa pode ir lá na igreja, ela pode pregar mentira, ela pode pregar heresia, ela pode fazer o que ela quiser. Mas se você tentar corrigir, tentar consertar, você vai sair como errado. Então, você tem que deixar do jeito que está. Olha isso. Então, que os seguidores de Cristo resolvam nunca comprometer a verdade. Isso serve para nós aqui, irmãos. A gente tem um grupo aqui pequeno, mas todos nós somos membros de igreja. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque você não vai ter por inocente depois que você sabe a verdade. Certo? Então, olha isso. Ó. Então, que os seguidores de Cristo resolvam nunca comprometer a verdade, jamais ceder um jota dos princípios pelo favor do mundo, que se mantenham firmes à paz de Cristo. Então, serve para nós na igreja. Se você está na igreja e você vê
que algo é feito que compromete os princípios, o texto diz assim, que você nunca deve se comprometer. Nunca deve ceder. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem a diferença e até mesmo guerra. Isso está no Grande Conflito, página 45. Se eu tenho que ter união com a igreja, mas com as pessoas, ou com alguma coisa, em algum ponto, que eu estou comprometendo a verdade e a justiça, é preferível que prevaleça a diferença e até mesmo a guerra. Mas a justiça e a verdade não pode ser comprometida. Entendeu aonde chega o negócio? Então, um exemplo, vou dar um exemplo. Um exemplo que acontece muito na igreja. Vamos pegar aí só um exemplo, tá? Por exemplo, música. Então, música é um ponto polêmico. Então, vou pegar esse ponto polêmico, porque aí, como ele é polêmico, eu não vou dar conclusão aqui do que é certo e do que é verdade, do que é certo e do que é errado. Mas vamos supor que na Bíblia tinha um texto lá dizendo, cara, assim, ó, claramente. Mas a gente não vai entrar nesse assunto. Outra vez a gente fala sobre música. Diz assim, ó. Vamos dizer que esteja escrito dessa forma. É pecado tocar bateria na igreja. Vamos dizer que o texto está dessa forma. É pecado tocar bateria na igreja. O texto é claro. Né? O texto, não estou dizendo que esse texto existe, mas é um exemplo. Aí você vê sendo tocado bateria na igreja. E você lê o texto. Então, só que aquelas pessoas que estão tocando a bateria na igreja são seus amigos. Então, para você continuar amigo deles, para que você fique unido com eles, você vai comprometer a verdade e a justiça? Então, se você fizesse isso, seria preferível que prevalecessem as diferenças e até mesmo a guerra. Mas a verdade e a justiça não podem ser comprometida. Então, tem um texto de Lutero que ele diz assim, ó, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então, isso serve de exemplo, porque estudos como esse que nós estamos fazendo não são estudos que são estudados na igreja. Se não são estudos que estão estudados na igreja, a gente fala realmente o que é. Entendeu? Porque esse tipo de coisa você não ouve na igreja. Então, olha isso. Satanás, Apocalipse 12:17, Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derribando as barreiras que o separam do mundo, as barreiras que o separam do mundo. Então, o que é isso? Então, a igreja ela é uma instituição separada, sagrada. Então, só que tem barreiras entre ela e o mundo. Mas o objetivo é derrubar essas barreiras. Então, aquilo que nos separa do mundo, ele está tentando derrubar para que junte, para que fique junto, para que venha juntando. Então, a gente tem que tomar cuidado muito. O antigo Israel foi enredado no pecado quando se aventurou à associação proibida com os gentios, de modo semelhante se transviu o Israel moderno. Olha o texto, irmãos. O que está escrito aqui? Que o Israel moderno tem feito a mesma coisa. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo na igreja hoje. Será que as barreiras entre o mundo e a igreja estão sendo derrubadas? Será que eu estou pendendo mais para um lado e mais para o outro, mas eu estou dentro da igreja? Então eu falo assim, eu estou dentro da igreja, mas aí eu tenho que ver onde eu estou, que lado que eu estou. Como? Olha isso aqui, ó. Movimento ecumênico, nova teologia, novas traduções de Bíblia, sistema falso de educação, estilo de adoração e de celebração. Tudo isso aqui, ó, tem procurado se infiltrar dentro da igreja. Então, tomem cuidado, peçam discernimento, para que você não possa comprometer a verdade. Vou repetir: movimento ecumênico, nova teologia, novas traduções da Bíblia, sistema falso da educação e estilo de adoração, da adoração de celebração. E aqui, nós temos aqui, no finalzinho, ó, umas imagens aqui do Egito, da Etiópia. E aqui diz assim, ó, mostra o papado investindo para adquirir riquezas. Ele vai controlar os países ricos e pobres da terra. O papado terá novamente o poder econômico. Apocalipse 13:16 diz ricos e pobres. Então é o rei do norte retomando o seu poder, sendo curada a ferida.
O verso 40 diz assim, diz que o papado terá novamente o poder político. E o verso 41 diz que ele terá influência e poder religioso. E os versos 42 e 43 dizem que ele terá o poder econômico. Quando o papado der a mão ao Estado, ele será novamente o maior poder do mundo, com influência política, religiosa e econômica. Será novamente um poder perseguidor do povo de Deus. Então, aquele poder que lá no passado ele caiu, mas ele ressurgiu, ele vai voltar. Aqui, ó. Nabucodonosor, rei de Babilônia, literal, rei do norte, conseguiu todo o poder político, econômico e religioso. Do mesmo modo, o papado de Babilônia espiritual, rei do norte, terá o poder político, econômico e religioso restaurados. Politicamente, espiritualmente e economicamente. Então, o papado ele vai dominar novamente o mundo. Então, para a gente finalizar, o texto lá do verso 44 de Daniel diz assim, ó, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e ele sairá com grande furor para destruir e estipar a muitos. O que significa os rumores do Oriente e do Norte? Novas ou mensagens que serão pregadas na chuva serôdia e no alto clamor. Haverá um pequeno grupo remanescente aqui na terra que não se curvará aos papados e os espantará com essas tríplices mensagens poderosas em todo o mundo. Então, os 144 mil serão irrepreensíveis. Glória do Senhor vindo do Oriente. Selamento vindo do Norte. Povo remanescente. Por causa disso, o papado vai ficar irado e destruirá muitos. Mas o socorro do remanescente contra o inimigo de Deus vem do Oriente. A mensagem vem do Oriente e a justiça pela fé que precederá a segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse 16, Jesus e seus anjos voltam com os reis do Oriente. E aqui, no finalzinho, quem são os 144 mil? A sacudidura já começou e o que determinará é o testemunho direto da testemunha fiel e verdadeira, propagando a verdade presente. Muitos não suportarão e sairão. Só permanecem os fiéis. Então, aqui tem um quadrinho que mostra aqui, ó, a Igreja Adventista. Mostra aqui, ó, Igreja Invisível, Igreja Visível, Igreja Invisível, Igreja Adventista. São todos os fiéis da Igreja Visível e da Invisível. Todos aqueles que têm os nomes nos livros da Igreja. E a Igreja Invisível são aqueles que vivem em harmonia com a luz e que ainda estão nas igrejas caídas. Então, e aqui representa todo mundo. Então, ou seja, hoje nós estamos na igreja visível, que é a igreja adventista, mas a igreja verdadeira de Deus é a igreja invisível. Quando sair a lei dominical, o joio será separado do trigo. A lei dominical terá 4 fases. Primeiro, fechamento de comércio. Segundo, religiosa, todos devem frequentar a igreja no domingo. Terceiro, domingo versus sábado, proíbe a guarda do sábado. E a quarta, imposição do domingo e o decreto de morte. Morte quem não guardar o domingo. As 3 primeiras fases ocorrem antes do fechamento da porta da graça. E o decreto de morte ele ocorre depois que fechar a porta da graça. Mas a gente sabe, a gente já estudou, mesmo tendo um decreto de morte, não morre ninguém. E no verso 45, mais um pouquinho, a gente já está finalizando. E ele, rei do norte, armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, povos, e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. O termo palácio é um termo político, e o termo tendas é um termo religioso, santuário. Temos aqui a união da igreja com o Estado. O papado, com a sua lei dominical, vai ter domínio em todos os países do mundo. Por quê? Lá no Apocalipse diz, os reis do mundo inteiro. Então é todo mundo. Mas o verso diz que chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra.
Fim do papado e da hegemonia da Babilônia espiritual. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. É nesse momento que Miguel, Jesus, se levanta. Então, o que acontece? Fecha-se a porta da graça. Os que forem sábios, pois resplenderão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre eternamente. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Então aqui diz, sacudidura na igreja está no verso 41, o alto clamor está no verso 44, o povo de Deus que estava em Babilônia sai, no verso 41. Perceberam tudo isso em Daniel? Olha como ele é bem completo, o capítulo 11. Tempo de graça termina, aí já entra no capítulo 12, verso 1. 7 últimas pragas, capítulo 12. A gente nem precisa de Apocalipse aqui, hein? Grande perseguição, tempo de angústia de Jacó. O sistema de apoio do papado virá contra ele, no verso 45. Livramento do povo de Deus, em Daniel capítulo 12, verso 1. Eventos finais, esse aqui é o último. Tempo de angústia qual nunca houve. Daniel capítulo 11, 40, 45, 12, 1, 2 e 3. O tempo do fim, começando em 1798, o rei do sul lutará contra o rei do norte. Então, o papado lutando contra o ateísmo. E aí vocês perceberam que o comunismo se levanta, o ateísmo se levanta quando o Napoleão Bonaparte prendeu o general Berthier. O general Berthier de Napoleão Bonaparte prendeu o Papa Pio VI. É a França ateísta que levantou. O rei do norte vem com carros, ou seja, só que aí depois o rei do norte, ele se recuperou, a ferida foi sendo curada, e ele foi se levantando de novo com o apoio dos Estados Unidos, união entre igreja e Estado, e no final ele vai se tornar muito mais forte. Por quê? Porque os Estados Unidos vai ouvir, que é o poder político, vai ouvir o que Roma tem a dizer, o que o papado tem a dizer. Ele vai orientar, vocês têm que fazer isso, tem que levantar um decreto, tem que fazer isso. E depois, no final aqui, é a volta de Cristo. Certo? Então, a gente termina aqui. Quem são os remanescentes aqui? Olha que louvado. Vocês estão de parabéns aí, ó. Todos esses irmãos que permaneceram até o final. E é dessa forma mesmo. O estudo é difícil, ele é forte, mas ele te dá uma luz grande para que você não seja enganado, para que você não se una com a mentira, se una com o erro, para que você permaneça, fique do lado do remanescente, porque aqui mostra que no final os rumores do Oriente, o alto clamor é que prevalecerão, o livramento do povo de Deus. Então aquele povo remanescente que mesmo ficando com as diferenças, com a guerra, mesmo ficando do lado dos menores, da minoria, eles é que vão prevalecer no final, porque o alto clamor, a chuva será de livramento do povo de Deus, vai superar o rei do norte, que é o papado, mas com o ateísmo, com o rei do sul. Então, a gente chega no final, e olha só, ficou aqui muita gente que começou, muita gente ficou até o final. Então, irmãos, agora algum comentário para a gente finalizar, alguma coisa, alguma dúvida? Mas vocês entenderam aí, o pessoal da Igreja do Carmozina entendeu esses poderes dentro da história? Papado, mais ateísmo, contra o povo de Deus, mas no final o povo de Deus prevalece por causa do livramento, por causa do alto clamor da chuva serôdia? Deixa eu só dizer uma coisa. A gente vive hoje numa época de polarização política, né? Então, qualquer manifestação que é feita, por exemplo, numa rede social, que mencione algum político ou algum lado, esquerda, direita, ela já é vista como ativismo, tá? Mas nem sempre é isso. Por exemplo, quando é bom esse tipo de estudo, porque esclarece para os irmãos que quando a gente combate o comunismo na rede social, por exemplo, isso não quer dizer
que nós temos partidos ou não. É assim, é um combate ao comunismo por conta dos perigos que ele nos oferece. Né? O comunismo é um perigo para a igreja. Para vocês terem uma ideia, irmão, tudo isso que a gente vê, ó, esse funk com essa sensualidade, os jovens tendo essa liberdade de desafio aos pais, tudo isso é fruto do socialismo e do comunismo. Tudo isso. Você entendeu? Essa sociedade pós-moderna, essa verdade relativa, que nada é verdade, ao mesmo tempo tudo é verdade, sabe? Todo esse relativismo, tudo isso é fruto do comunismo. E são essas coisas que estão minando as bases da igreja e da família. Então, é por isso que a gente ataca esse tipo de coisa e me entristece muito, mas muito, quando eu vejo um adventista do sétimo dia dizer... Quando eu vejo um cristão, no modo geral, dizendo que é comunista, que é socialista, eu já fico triste. Quando eu vejo um adventista do sétimo dia dizendo que é socialista, que é esquerdista, eu fico triste, porque percebe-se que é uma pessoa que não conhece o real caráter, a faceta do socialismo, né? Por exemplo, esses dias eu estava vendo, tem uma página no Facebook, Adventistas de Esquerda. Isso é de uma contradição absurda. Não dá para você ser cristão e ser, ao mesmo tempo, isso daí. Não tem como. De esquerda, não dá. Ou você é um ou você é outro. Não tem como ser os dois. É um absurdo. Entendeu? Mas é isso aí, gente. Deus abençoe a todos aí. Né? E a gente precisa ficar firme.